Fala, galerinha, beleza pura? Vamos continuar a geometria analítica agora com a ideia de circunferência. Vamos lá, detonation! Safadinhos. O conceito de circunferência a gente já conhece de outros carnavais, né? Da geometria plana. Mas, cara, na geometria analítica tudo fica muito lindo. Olha só. Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão à mesma distância não nula de um ponto fixo, denominado centro. Cada segmento de reta que une o centro da circunferência a um dos seus pontos é chamado raio. Então, a primeira coisa mais importante que a gente tem da circunferência é esse pontinho aqui, que a gente chama de centro. Beleza? Agora, olha só. Quando você tem uma... É importante lembrar que o centro tem coordenadas A e B, e nessa ordem, sempre, a gente vai usar isso aqui para definir a equação e tudo mais, né? O centro é A e B. Tá? O A é o X do centro e o B é o Y do centro. São as coordenadas do centro. Você pega um ponto qualquer genérico. Então, a distância desse ponto até o centro é o que a gente chama de raio. Certo? Então, fazem parte da circunferência todos os pontos que estão a essa mesma distância. Aí vem a pergunta que não quer calar. Quantos pontos são? Cara, são infinitos. Eu coloquei alguns aqui para vocês verem, olha a beleza disso aqui. Mas se você pensar que no preenchimento disso aqui tem outros pontinhos, então é como se a gente tivesse tudo que faz a volta aqui, ó. Qualquer ponto que faz essa construção forma a circunferência, tá? Então é isso aqui, ó. É a linha que faz esse contorno. Tem gente que confunde, depois eu vou falar melhor a questão do círculo, né? Mas tem gente que confunde o círculo com a circunferência. A circunferência é essa linha, é como se você pegasse uma câmera de ar e cortasse e esticasse, tá? Ou uma mangueira, tá? E por aí vai, um bambolê, certo? É a medida linear, digamos assim. Tá? Ela aparece em duas dimensões, mas é a linha. Essa linha é a circunferência, porque é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto chamado centro. Então, se a gente constrói aquela fórmula da distância, lembra do x menos x? Ou seja, o x desse ponto menos o x do centro ao quadrado. O y desse ponto menos o y do centro, que é o b ao quadrado, isso é igual ao raio, né? Que é a distância entre os dois pontos. Isso, na verdade, aqui, ó, do jeito que ficou, tá vendo? Eu tirei a raiz e deixei o r ao quadrado. Isso aqui é a famosa equação reduzida. Então, não é um negócio diferente do que a gente já falou anteriormente. Isso aqui é a equação da circunferência. É a fórmula da distância, nada mais, nada menos. Se a gente evoluir, essa aqui é chamada de equação reduzida, por quê? Porque você bate o olho aqui, ó, você encontra o centro e o raio dela, certo? Você bate o olho e encontra o centro e o raio. Então, vamos lá. Nessa brincadeira, se você desenvolver, né? Quando você desenvolve a equação, lembra do quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, você obtém isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo, o quadrado do primeiro, duas vezes y vezes b, vezes mais o quadrado do segundo, menos o raio. Quando você joga tudo para um lado só, esse aqui nós temos uma outra forma da equação, é a famosa equação geral da circunferência. Cara, isso aí é muito legal, tá? A segunda é bastante usada em nível superior, em geometria analítica em nível superior. Mas, assim, no ensino médio a gente usa mais a primeira, tá? Vamos usar a segunda também, mas não é isso tudo não, tá bom? Pega a moral da equação reduzida, ó. X menos alguma coisa ao quadrado, y menos alguma coisa ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa alguma coisa com essa é o centro da circunferência. E o raio que aparece ao quadrado está do outro lado da igualdade. Legal? Continuemos. Olha só. Determine a equação da circunferência de centro 1, 2 e raio 5. E verifique se os pontos 4, 6 e 2, 3 pertencem à circunferência.
Então, a paradinha é essa aí, né? Ó. Tá aí, ó. A equação. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado igual a quadrado. Aí decorando, lembra do negócio da memória ROM lá? ROM. Mas tá lá. Como o centro é 1, 2, então a gente tem aqui os pontos 1 e 2, e são o A e o B. E o raio, que é 5, a gente põe aqui e eleva ao quadrado. Olha que bonitinho. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência, que tem centro 1, 2, raio 5. Pergunta. Os pontos 4, 6 e 2, 3 pertencem à circunferência? Vamos fazer uma coisa cada vez, né? Primeiro, a equação. Com a equação, como é que você verifica se um ponto faz parte da circunferência? Gente, é muito fácil. É só você pegar esse ponto, substituir o x e o y. A equação ela serve para isso. O x e o y fica lá esperando para você investigar se aquele ponto pertence a ela. Então, olha só. 4, 6. O x é 4 e o y é 6. 4 menos 1 dá 3 ao quadrado. 6 menos 2, 4 ao quadrado. 9 mais 16 é 25. Não bateu com o raio? Isso quer dizer que a distância, então, desse ponto até o centro é igual ao raio. Ou a gente pode dizer que esse ponto, então, pertence à circunferência. Não é legal? E o segundo ponto? 2, 3. Mesmo esquema. Substitui pelo x e y. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Eleva ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 2 é igual a 25? Neca. Então, esse segundo ponto não pertence à circunferência. Sacaram? Cara, é importante ter equação em mãos. É importante. Segundo, determine a equação da circunferência de centro 0 e raio 4 e verifique se os pontos 0, 4 e 2, 2 pertencem à circunferência. Pronto, olha que legal. Você quer ver se isso aqui pertence, né? Mas primeiro pega lá o 0, 0, substitui o A por 0. Lembra que isso aqui é A e B, né? E o raio, que é 4, você vai levar ao quadrado. Cara, x menos 0 dá x e y menos 0 dá y. Olha como é bonita essa equação. É bonita mesmo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Será que esse ponto 0, 4 pertence? O x é 0 e o y é 4. Substitui pelo x e y. A moral da equação é essa. Vamos lá. 4 quadrado é 16, né? Então, E o segundo ponto? 2 e 2. Vixe. 2 e 2. Pertence ou não pertence? 2 ao quadrado. 4, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Não pertence. Beleza? Então é isso, moçada. Com a equação em mão, você consegue saber se um ponto faz parte da circunferência. A equação tem que dar certo para esse ponto. Você substitui ele no XY. Vamos lá, moçadinha, para um terceiro exemplo, então. Tem a circunferência lambda de centro 2, 3 e raio 5. Determine a equação reduzida, em que pontos ela cruza o eixo X, e sabendo que o ponto P, alguma coisa, pertence a lambda, está no quarto quadrante, determine o valor de B. Primeira coisa, equação. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Safadinho. Vamos lá. 2 e menos 3. Tá vendo? Tem um menos daqui com o menos daqui. Fica mais. Então, 5 ao quadrado, 5 é o raio. Só elevando o raio ao quadrado a gente acha essa equação aqui. Pronto, morreu a letra A. Na letra B, em que ponto lambda cruza o eixo do X? Aí já dá aquele frio no bucho, o cara já fica doido. Mas, cara, é muito fácil. Ó. Como é que você sabe que um objeto cruza o eixo? Como é que você sabe que um ponto está no eixo X? É muito fácil, gente, é muito fácil. É quando o y dele é 0. Porque aí o ponto vai ter essa característica, tá vendo? Ó? Se você olhar qualquer ponto, se eu inventar qualquer número aqui para o X, eu garanto para vocês que esse ponto está lá depositado, paradinho, bonito no eixo X. Então, olha só, eu vou pegar a equação e vou substituir. O x vai ser x mesmo, que eu quero achar ele, né? E o y vai ser 0, tá? E aqui, moçada, vale lembrar aquele produto notável, bonito, todo mundo ama.
O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Cara, é muito legal. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x, negativo. E o quadrado do segundo, quadrado de 2 é 4. Então, sobrou assim, ó, 3 ao quadrado, 9, e o 25 eu já joguei ele aqui para dentro. Estão vendo que a coisa está caminhando para uma equaçãozinha básica do segundo grau. Então, 4 mais 9, 13, menos de 25 vai dar menos 12. Cara, eu indico vocês, dica, lembra daquele método da soma e produto. Tá? Não fica fazendo Bhaskara à toa, não, moçada. Não, compensa. Olha só, eu quero dois números que a soma dá o B. Quando é que isso aqui é válido? Ó? Quando o A é igual a 1. Então, vale a pena. Esse B eu tenho que trocar o sinal, tá? A soma você troca o sinal, ó, vai dar 4 positivo. E a multiplicação dá o último carinha com o sinal que ele tem mesmo. Ó. Legal? Então aqui, minha dica vai na multiplicação primeiro. A soma te confunde. Ó, para dois números multiplicados para dar 12. 1 vezes 12, 3 vezes 4, 2 vezes 6. Então aqui na lata, 6 e 2 para dar 4, o 2 tem que ser negativo, e 6 vezes 2 dá 12. Então, os dois pontos que a circunferência corta o eixo x é o ponto 6, 0 e menos 2 e 0. É muito bonito. E vamos lá. Para a letra C, eu quero que esse ponto ele está na circunferência. Isso quer dizer o quê? Quando eu substituir o x e o y dele, vai dar certo. Vai dar 25. Só que ele tem que estar no quarto quadrante. Mas depois que eu tiver a resposta, a gente elimina aquele que não é do quarto quadrante. Então, vamos lá. O 2 é o x e o b é o y. Aqui, ó. Aqui já vai dar 0. Aqui, de novo, b ao quadrado. 2 vezes 3 vezes b vai dar 6b. E 3 ao quadrado, 9. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, vai lá. De novo, joguei o 25 para cá, beleza? E vai ficar menos 16. De novo, galera, a soma tem que dar quanto? Lembra? Troca o sinal do cara do meio. Menos 6, muito bem. Safadinho. E a multiplicação tem que dar menos 16. Olha que bonito isso aqui. Pensa na multiplicação. 1 vezes 16, 2 vezes 8. Fechou o pacote. 2 e 8. Eu tenho como combinar menos 8 com 2, que dá menos 6. E menos 8 com 2 multiplicados dá menos 16. Os números que eu quero, então, é menos 8 e 2. Eu teria esses dois pontos, só que ele está querendo o ponto no quarto quadrante. Qual que é o do quarto quadrante? Elimina esse de baixo, então, do quarto quadrante, porque o x é positivo e o y é negativo. Vamos lá, mais um. Verifique se x mais y menos 8x mais 6y mais 21 é a equação de uma circunferência. Caso seja, determine as coordenadas do centro e a medida do raio. Muito legal. Aqui, gente, tem uma dica para vocês. Tem um conteúdo mais ou menos no 8º ano do ensino fundamental chamado o método de completar quadrados. Eu vou resolver essa paradinha aqui usando esse método, porque eu preciso converter a equação que está na forma geral para a equação na forma reduzida. Aí eu consigo enxergar o centro e o raio. E depois eu vou dar a dica para vocês que dá para visualizar mais ou menos o centro e o raio por aí, tá? Mas olha só, se a gente pegar essa equação, né? O outro é bem semelhante, mas ele pediu para achar a área do círculo, tá? Mas vamos lá. Se a gente pega essa equação e separa o que tem x do que tem y, olha só, separa. Né? Eu vou separar. Tá? Já separei, tá vendo? O verdinho é o x e o azulzinho é o y. Vocês estão notando que tem um negócio que lembra o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá vendo? X ao quadrado, 8x, y ao quadrado, 6y. Então, falta aqui a gente completar o quadrado. Ou seja, falta um número ali para a gente fechar um parênteses aí e colocar elevado ao quadrado. Vocês estão notando que x ao quadrado menos 8x
é o quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo. Esse 8 foi multiplicado por 2. Então, o segundo termo é 4, concordam? Ah, professor, como é que eu acho isso? Fácil, divide por 2, então. Que liquida. Tá? Só que está faltando um termo ali, que no caso é o quadrado do segundo. Como é que a gente faz o quadrado do segundo? O quadrado de 4 é 16. Então, eu precisava que tivesse um 16 aqui. O problema é que eu não posso chegar e botar um 16 como eu fiz aqui. Mas tem uma artimanha, uma parada que você pode fazer, que é somar o 16 e ao mesmo tempo subtrair o 16. Mas, cara, é um artifício, eu não estou somando com zero. O 16 positivo eu aproveito para completar o quadrado, e o 16 negativo a gente cai fora. Deixa ele para aqui, ó. Ele vai ficar junto do raio. Tá vendo? Eu vou juntar com esse 21 negativo para formar o raio. Então, cara, a primeira parte eu já tenho. A segunda, professor, você já colocou o 3. Eu já estou dando um macete, né? Se isso aqui, se o 6y, ó, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo. É porque o segundo é 3. Eu já multipliquei ele por 2, né? Ó, virou 6. Então, divide ele por 2, vai dar 3. Quem que falta aqui? Ó? Quadrado do primeiro, 2 vezes 3 vezes y dá 6y. Falta quem? O quadrado do segundo. Quem é o quadrado de 3? 9. Aí, de novo, eu tenho aquele problema. Se eu tivesse o 9, eu compactava ele e virava y mais 3 ao quadrado. Mas eu não tenho. E agora? Agora lascou, agora lascou, agora lascou. Não, muito fácil. Eu não preciso do 9? Então, eu ponho menos 9 do lado. Esse 9 até aqui, ó, o 9 positivo, ele completa esse quadrado aqui de baixo. E esse 9, junto com 21 e junto com menos 16, eu vou completar o raio. Ó. Eu vou até deixar eles aqui fora. Então, olha que legal. O centro da circunferência é 4 e menos 3. Já dá para ver eles aqui, ó. E esse 16 com 9 vai dar 25 negativo com 21 vai dar menos 4. Eu jogo menos 4 para o outro lado, acabou. Quem que é o centro da circunferência? Ela é uma circunferência e o centro é 4 e menos 3. E o raio é? Se falou 4, dá um cascudo. Porque o que está ali do outro lado não é o raio, é o raio ao quadrado. Muito bem, safadinhos. É o raio ao quadrado. Então, o raio, na verdade, é 2. Fechou, fechou, fechou? Para o próximo exemplo, nós temos esse aqui, ó. Determine a área do círculo. O que é o círculo? Tá vendo? Aqui tá certo, ó. O círculo limitado pela circunferência. Lembra que eu falei para vocês que a circunferência é a linha, o contorno em volta do centro, onde todos os pontos ali têm a mesma distância para o centro, que é igual ao raio. Agora, o círculo é essa área fechada. Então, na prática, o que a gente tem que saber para achar a área do círculo? Só achar o raio, ou seja, π vezes r ao quadrado. Olha que bonito. De novo, eu quero mostrar para vocês aquela parada do completar quadrado. Vamos fazer de novo a paradinha. Está vendo aqui? Separa o x do y. Já botei verdinho, x, azulzinho ou y. Sobrou aquele 1. Deixa aquele 1 lá porque ele ajuda a fazer o raio, tá bom? Vamos lá. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem que é o segundo termo? Divide por 2. Divide por 2, peste. Já ouviu o grilo falante. Então, é 3. 3 ao quadrado é 9. Para eu ter um quadrado perfeito, aqui tinha que ter 9. Eu não tinha esse 9. Ele surgiu do nada. Não posso. Então, você soma e subtrai 9. Lembra, até aqui, gente, ó, dá perfeitamente quadrado do primeiro, 2 vezes esse dá 6x, e o quadrado do segundo, que é o quadrado de 3, que é 9. Esse menos 9, junto com 1 e junto com o que sair daqui, vai ajudar a formar o raio. Beleza? No y, o quadrado do primeiro é y, primeiro termo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que é o segundo? Divide por 2, divide por 2. Ó, divide por 2, safadinho. Vai dar menos 1. Então, sobrou o quê? Que o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem é o quadrado de 1? É 1 mesmo. Posso inventar o 1?
Não, soma e subtrai. Até aqui você fecha bonitinho, compacta, vira o trinômio quadrado perfeito, y menos 1. Esse menos 1, o menos 9 e o 1 eu vou deixar para o final porque eles vão me ajudar a construir o raio, certo? Estão vendo aqui que esse 1 com esse 1 já podia morrer? Sobrou esse menos 9. Quando eu jogar ele para o outro lado, vai ficar 9 positivo. O centro, então, da circunferência é menos 3 e 1. E o raio é, se falar 9, dou um cascudo. Tá? O raio é 3. Então, como eu já sei que a área é π vezes o raio ao quadrado, π vezes 9 é a área limitada, do círculo limitado pela circunferência. Tá? 9 unidades de área, porque eu não disse se era metro, centímetro, quilômetro, e por aí vai. Legal? Mais um. Esse aqui talvez seja um do mais bizonho, mas assim ele é muito prático, é uma parada muito prática, né? O microfone está aqui direitinho. Então vamos lá. Eu quero a equação de circunferência que passa por 1, 2, 3 pontos, né? Então esses aqui, ó. A equação da circunferência eu preciso do A, do B e do R, ou seja, eu tenho 3 coisas para achar. Cara, vai na detonation. A única coisa que eu sei é que se eu tivesse a circunferência, ela teria esse formato, certo? Tem outras formas de resolver, mas eu quero mostrar para vocês que só com a equação da circunferência a gente consegue achar isso aqui, ó. Eu sei que ela passa pelo 2 e 2. O que é o 2 e 2? É o x e o y, né, gente? Por favor, não vai substituir no A e o B, que ele é o centro. E o 4 e menos 4? Substitui o x e o y por 4 e por menos 4. E 0 e menos 2, substitui o x e y por 0 e menos 2. Vocês estão vendo que formou uma bagaceira? Estão vendo, né? Então, olha que legal. Essa bagaceira aí dá um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. A minha dica é desaparecer com uma delas. Vocês estão vendo que tem todos os termos aparecem nos 3 lugares, mas eu queria um que tivesse sozinho depois da igualdade. Quem será? Poxa, é o raio, né? Tá vendo que o raio é quadrado? Ele está aparecendo nas 3? Vamos nomear 1, 2, 3. Primeira coisa que eu vou fazer, igualar ou substituir a primeira na terceira. Tá? Eu vou fazer, como a terceira tem um 0, é a minha dica agora. Como a terceira tem um 0, eu gosto de fazer essas que tem um 0 duas vezes. Que aí eu vou fazer 1 em 3, depois 2 em 3. Tá? Porque tem um 0 a menos conta, né, gente? Poxa vida, pensa comigo. Então, ó, igualei a primeira à terceira. O raio sumiu porque eu já igualei os dois, né? Se todos eles são iguais ao raio, é porque eles são iguais entre si. Aqui, gente, pau na máquina, olha a velocidade disso aqui, ó. O quadrado do primeiro duas vezes, o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui, então, vai ficar assim, ó. 4a mais a ao quadrado. 4b mais b ao quadrado. A ao quadrado é a ao quadrado. Aqui, ó, o menos com menos vai ficar tudo positivo. Então, vai ficar 4b mais 4 ao quadrado. Agora, olha que legal. Quando você faz... que legal, eu vou ficar doido. Vou ficar doido. Mas aqui, ó. O bom de fazer ao mesmo tempo os dois lados da igualdade é que você pode simplificar, safadinho, se tiver dos dois lados. Simplifica. Esse B aqui, ó, tá vendo esse B? Simplifica. Mata. Tem outro valor que está aparecendo, o 4, ó. Mata o 4 com 4. Aqui, então, sobrou só esse 4b, que eu vou jogar para o outro. Não pode cortar, não, tá? Esse aqui é menos, esse é mais, tá bom? Então, vamos lá. Joga todo mundo para um lado só. Tá vendo? Os que sobraram. O 4 menos 4a. Do lado de cá, o 4b. Joga tudo para um lado só, dá isso. Né? Eu não sei vocês, mas eu quando eu vejo uma parada dessa, eu costumo já, tá vendo? Que 4, 8, 4, eu podia simplificar por 4, né? Mas tá. Substituindo 2 em 3, então, eu teria a mesma coisa com a segunda e a terceira equações. Tá vendo? Gente, pau na máquina, ó. Pau na máquina. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 4, 8, vai dar 16, menos 8a mais a ao quadrado.
4b. Tá vendo que menos com menos vai dar tudo positivo quando você for multiplicar. Então é muito legal. 4 ao quadrado, 16 de novo. 2 vezes 4, 8, b, mais b ao quadrado. Do lado de cá ficou a mesma coisa que a gente já falou antes. Então, olha aí. Não se desespere. Ó, o a ao quadrado morre com a ao quadrado. O b ao quadrado morre com b ao quadrado. A vantagem de ter uma igualdade com esses dois termos ao mesmo tempo. Agora, acho que não tem muita coisa para matar aí. Vamos juntar tudo aqui, né? E joga eles de um lado só. Então, ó, o 4b, quando eu passei para o outro lado, ele passou negativo. Esse aqui, ó. 16 mais 16 vai dar 32. Esse 4 aqui também passou negativo. 32 menos 4, 28. Então, quando eu resolver esse sistema aqui, eu vou encontrar o centro. Eu achei A e B. E depois eu volto em qualquer equação, acho o raio. Então, acompanhe comigo o sofrimento. Olha lá. Eu dividiria, sério mesmo, dividiria por 4 e por menos 4, ou sei lá, eu dividiria por 4. Né? Eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que esse aqui, ó, se eu dividir por 4 em cima e por 4 embaixo, ficou A e o B aqui dando sopa, você precisa escolher um delas para matar. Então, quando eu multiplico por 2 positivo, eu vou matar esse com esse, ó. Que vai ficar 2A menos 2. 2 vezes 2b vai dar menos 4b. Com b vai dar menos 3b. E 2 vezes 1, 2. Mais 7, 9. Né? Então, vai dar aqui menos 3b mais 9. Que você só joga o 9 para o outro lado e depois passa subtraindo. Dá menos 3. O A, então, voltando nessa equação aqui, ó, que é a que está mais legal. Tá vendo? Ó? Nessa aqui. Certo? Deixa eu apagar esse risquinho no A. É a mais simples que tem, tá vendo? Essa aqui bonitona. Ó. Então, como B é menos 3 vezes 2 vai dar 6 positivo, 6 mais 1, 7. Quando você jogar para o outro lado, ele vira menos 7. Já encontrei o centro da circunferência, falta achar o raio. Peguei a equação mais facinho, que é a terceira, joga o A como 7 e o B como menos 3. Tá? Lembra que ele é menos 3. Ó. Com esse menos fica mais. Vai ficar 3 menos 2 dá 1. 49 mais 1 dá 50. Então, essa aqui é a equação que ele está procurando. Não é legal? Então, beleza. Eu vou parar esse vídeo por aqui, a parte 1. Né? Já está passando de 25 minutos. Para ficar menos também, para a gente ir devagarzinho formatando a ideia da circunferência. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima!